Bem-vindo, pessoal, a mais um experimento, nessa parte de ordem. No experimento que nós vamos estar falando agora, a gente vai estar falando sobre reflexão interna total. É algo muito interessante e compreender isso vai, por exemplo, ajudar você a entender como é que funciona a cultura ordem. Para entender um pouco da teoria, nós vamos estar mostrando aqui dois meios, um com índice de refração N1 e outro com índice de refração N2. Onde o meio que tem índice de refração N1 possui um índice de refração maior do que o N2. A gente pode imaginar que aqui é a água, por exemplo, e aqui é o ar. Aqui no caso, a gente tem a configuração de uma linha vermelha que está representando, vamos supor, uma linha verde. Então, quando eu incido essa luz e vou mudando o ângulo de incidência em relação a essa reta normal, você vai percebendo que cada vez mais essa linha vermelha vai se aproximando da tangente, que no caso tangente essa superfície, até o momento onde ele praticamente fica 90 graus. A partir daí, qualquer ângulo a mais que eu fizer de incidência, a gente vai ter um processo que a gente chama então de reflexão interna total, que é toda a luz está sendo refletida, nenhuma luz é refratada. A gente lembra lá da lei de Snell que o índice de refração desse meio 1 vezes o seno desse θ1 vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno desse ângulo θ2. Nessa configuração que a gente tem, que está no limiar, que ele está tangencial, esse θ2 vai ser igual a 90 graus. Então a gente chama esse θ1 nesse momento de θ crítico e a gente vai ter simplesmente que M1 sendo θc é igual a N2. É muito interessante por quê? Porque se a gente conhece esse ângulo crítico e conhece, por exemplo, N2, eu consigo determinar N1. Então, essa é a ideia do nosso experimento. A partir da reflexão interna total, tentar determinar o índice de refração de materiais para a gente, a princípio, desconhecido. A gente vai estar usando um prisma de acrílico, um prisma de vidro, e depois tentar determinar o índice de refração da água. O que é que a gente vai fazer? Quando vocês pegarem o material, vocês vão ter um laser. Aqui vocês vão ter uma circunferência graduada em graus. Vocês vão pegar o prisma de acrílico, depois o de vidro, com cuidado, como a gente sempre vem chamando a atenção, para você não danificar a superfície. E a minha sugestão, como eu vou falar na segunda parte depois para vocês, mais um pouco sobre isso, é colocar em cima do papel branco, fazer 3 pontos, correspondentes a cada um desses vértices, e a partir daí você desenha o prisma. Por quê? Porque quando você for fazer incidência e colocar em cima do papel, você não precisa fazer nenhuma marcação no prisma de acrílico. Quando você for girando, o que é que você vai perceber aqui na figura? Que à medida que esse ângulo é aumentado, esse peixe daqui que está sendo refratado vai se aproximar cada vez mais dessa superfície. Quando chegar no momento onde você não estiver vendo mais esse peixe refratado, você para com um lápis ou uma caneta. Você marca esses 2 pontos, no caso, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, tira o prisma, vai estar lá o desenho marcado e você faz um prolongamento. Você tem que ter muito cuidado, porque está bem no centro da circunferência, você prolonga em relação a essa reta daqui, você olha e determina quem é esse ângulo que vai corresponder ao nosso ângulo crítico. Você tem que fazer a mesma coisa depois para o prisma de vidro, e conhecendo esses 2 índices de refração, do de vidro e do acrílico, você pode determinar agora o da água, que nada mais é do que colocar aqui uma cuba com água, pegar o menor prisma, por exemplo, de vidro, que fica mais fácil fazer o experimento, colocar aqui dentro da cuba com água, fazer novamente essa variação até encontrar o ângulo crítico e determinar então a refração da água. Então, através de um método muito simples, você vai conseguir determinar a refração da água, do prisma e do vidro. Então, a gente encerra por aqui. Na segunda parte, a gente vai mostrar para vocês um pouco mais de como fazer esse experimento.